Bom dia para você. A partir de agora tem um Hora Geral e nós estamos ao vivo pela Santa Cecília TV, como acontece toda a semana, de segunda a sexta, nesse horário, abrindo a programação. Bom dia para você. Hoje é sexta-feira, dia 20 de fevereiro de 2015. Hoje é comemorado o Dia Mundial da Justiça Social. Eu falei Dia Mundial e a justiça parece que muitas vezes está longe do cidadão, da cidadã, né? A justiça que faz com que muitas pessoas não lutem por ela, por não acreditar na justiça. Mas nós só podemos acreditar quando nós lutamos pela própria justiça. E isso que é interessante, né? Muitas vezes o que a gente reclama que esteja faltando é aquilo que nós não lutamos, não perseveramos, não acreditamos, né? Se você parar para pensar, as coisas não são tão difíceis. Às vezes somos nós mesmos que acabamos complicando a situação. Eu não sei se você concorda comigo. A partir de agora tem o Hora Geral, nós temos o site euestoucomvocê.com.br, temos o e-mail que é o horageral@estoucomvocê.com.br, temos o telefone que é o 3041-6777 e a partir de segunda-feira eu vou divulgar para você o nosso WhatsApp, que é uma outra forma de um contato mais imediato através do WhatsApp, que é o 981387000. Lógico, eu posso antecipar o número agora, né? Não é um número difícil, é um número fácil, 981387000. Você, se quiser já fazer o uso dele, fique à vontade. Mas, oficialmente, a partir de segunda-feira, nós vamos colocar uma arte, vamos divulgar para que você, telespectador, possa participar. Tá certo? Não se esqueça que eu estou com você. Em nome de Nita Alimentos, com Nita é muito mais gostoso. Vamos conhecer agora as principais manchetes dos jornais desta sexta-feira. Folha de São Paulo traz como destaque: Maduro prende prefeito oposicionista de Caracas. Isso é na Venezuela. Dizem que algumas imagens que percorreram aí as redes sociais mostram a forma dura, né, que o prefeito lá na Venezuela acabou sendo preso. E lá na Venezuela que também passa um momento muito difícil com relação à economia daquele país. Após atraso, São Paulo ameaça trocar construtora da linha 4 do metrô. Isto é em São Paulo. Aqui, pode deixar as duas fotos até, olha. Você está vendo ali que à esquerda você consegue ver as pedras, né? O que significa? É que não tem ali água suficiente. E essa imagem é durante o período de seca, em outubro de 2014, no Rio Piracicaba. Você lembra aquela música do Sérgio Reis? Do Rio de Piracicaba? Não, eu ia arriscar aqui cantar um trechinho, mas logo cedo eu acho que não cai bem, né? Mas a primeira foto é o Rio de Piracicaba, no interior de São Paulo, que tinha um baixo nível d'água. E em fevereiro de 2015, a mesma foto, com as chuvas, a vazão do rio que desemboca no sistema Cantareira aumentou. E aí é ponto para a natureza, ponto para São Pedro. E se a natureza nos dá tantas respostas boas, por que não? Por que não preservar a natureza, né? Eu não sei, hoje eu acordei um pouco inspirado para tentar entender aquilo que não funciona corretamente. Veja bem, é uma matemática tão simples. Por que eu não devo preservar aquilo que me dá sustentação e que eu preciso viver, que é a água, por exemplo, né? A gente reclamou tanto, vai ter rodízio de água, e agora o que fazer? Os reservatórios estão vazios. E olha, depois do carnaval, né, um desfile de temporais, para falar bem claro, né, acabou aí trazendo uma sobrevida para esses reservatórios, que agora a população deve ter cautela. Mas o que me preocupa aí muito, né, isso com relação à energia e com a água não é diferente, é o grande número de desperdício e de ligações clandestinas que existem também com relação ao fornecimento de água, né? E isso faz com que acabe caindo, né, saindo pelo ralo uma grande quantidade de água, lógico, que não é arrecadada, né, do munícipe, mas é desperdiçada
e nós sabemos o quanto que esse líquido precioso preocupa e muito a população do planeta neste século XXI. Deixa eu ver aqui outra parte da Folha de São Paulo. Ali é como preparar um queijo em casa. Vamos lá, o que mais? Governo libera 119 milhões atrasados para cursos técnicos. É o Pronatec. Se lembra do Pronatec? Que foi muito divulgado. A presidente Dilma nos debates só falava do Pronatec, se lembra? É Pronatec para lá, Pronatec para cá. Estava atrasada a verba. O governo acaba de liberar para os cursos técnicos. Agora, eu fico imaginando aqui, e eu não vou demonstrar minha indignação, porque eu quero respeitar o meu público, o telespectador. Quando você tem uma presidente que fala que a prioridade do governo dela é educação, e ela corta 7 bilhões do orçamento do Ministério da Saúde, o que pensar de educação? Quando você vê que o Pronatec estava com verbas atrasadas e o governo agora libera, ou seja, a própria manchete fala, olha, o governo libera 119 milhões atrasados para cursos técnicos, ou seja, é uma mão de obra que nós estamos precisando, ou seja, as pessoas precisam ocupar o mercado de trabalho, então elas procuram, a sua maioria, esses cursos técnicos e mesmo assim, há atraso de verba. Eu julgo, assim, de uma forma dura, que não existe seriedade em projetos importantes. Eu julgo isso. Eu gostaria de estar errado, mas eu não estou errado. Se você tem verba para investir na educação, ela tem que ser usada corretamente. Se você tem verba para a saúde, ela precisa ser usada. Por que muitas pessoas ficam com o pires na mão, às vezes esperando uma vaga no hospital para internar? Ah, mas a nossa região aqui é complicada, aumenta a região, mas nós não temos leito suficiente para atender a demanda. Então, se isso já é percebido, notado, registrado, diagnosticado há tanto tempo, o que se espera para melhorar o número de leitos hospitalares para atender essa população? São certas coisas que me deixam indignados e não é de hoje. Tristemente, quando houve aquele acidente na Imigrantes envolvendo quase 300 veículos, que entre eles estava o nosso amigo doutor Naveira, e ele acabou até ajudando algumas pessoas, só para ilustrar, uma grande parte de pessoas feridas foi atendida no hospital em São Bernardo e uma outra parte aqui em Cubatão. A sorte é que foi uma parte muito pequena, porque se houver algum desastre, Deus o livre que isso ocorra, poxa, se nós não conseguimos atender a demanda hospitalar da população, que dirá dos turistas e que dirá de uma emergência? Isso tudo já é diagnosticado. Não vem falar para mim que é surpresa. Então, são essas coisas que eu me decepciono com determinados governos. E aqui eu quero falar de governos municipais, estadual e federal. Tem verba, tem projeto, né? Mas não tem iniciativa, não tem vontade política e não tem o que eu julgo mais importante, que chama-se planejamento. E a gente não vê. Vamos continuar com as manchetes? O Estado de São Paulo trazendo como destaque: empreiteiras da Lava Jato pedem ajuda política a Lula. Presidente do Instituto Lula, o Paulo Okamoto, diz ter recebido várias pessoas alvos da operação. Por que eles vão pedir ajuda para Lula, hein? Mas o Lula é o que hoje? Hein? O que o Lula é hoje, o Alexandre? Tá, mas o Alexandre fez assim, não sabe. O que o Lula é hoje? Eu acho que ele é presidente de honra do Partido dos Trabalhadores. Ou será que eles pensam, olha, o Lula é o seguinte, a gente está com uma dificuldade muito grande para essa operação, conversa com a presidente, vê. Eu acho que é mais ou menos isso. Porque hoje, com todo respeito, ele foi um presidente do Brasil, é um ex-presidente, o próprio Fernando Henrique é um ex-presidente, né? Só para a gente ter uma ideia, o José Sarney é um ex-presidente, né? Por que ele pode, um ex-presidente, ajudar? Eu acredito que nada. Ele pode, de repente, ouvir as solicitações das empreiteiras, mas será que ele pode ajudar? Bom, a manchete está explícita que empreiteiras da Lava Jato, da Operação Lava Jato, pedem ajuda política a Lula. Serviço secreto venezuelano prende prefeito de Caracas, na Venezuela. Deixa eu ver aqui a outra foto. Olha só, na Câmara ainda é carnaval. Pode deixar a foto, né? Bonito, não parece o octógono, né? Onde tem aquelas lutas MMA. Parece assim de longe, mas não é.
Na realidade, é o plenário vazio ontem. Deputados retornarão aos trabalhos apenas na terça-feira, após 11 dias de folga. Essa é a foto do estado de São Paulo. União atrasa pagamento de benefícios sociais. Que mais? Vila Madalena terá limite de público. A Vila Madalena em São Paulo é um problema que a própria polícia tenta resolver. É mais ou menos o que acontece em alguns bairros aqui na cidade de Santos, onde parece que tudo pode, né? E eu estou falando da Vila Madalena em São Paulo. Sabe o que eu sinto? É que algumas leis, elas precisam ser rigidamente aplicadas, né? Parece que tem lei, mas não tem quem cumpre, não tem fiscalização, então fica tipo, ao Deus dará, né? Vamos ver o que vai dar, mais ou menos isso. Então falta, sim, austeridade nas leis, porque no meu entendimento nós temos boas leis, mas elas não são cumpridas, por exemplo. Vamos continuar aqui? Jornais locais, Jornal A Tribuna, municípios já planejam turismo para o ano inteiro. Tem ali eletrônicos, tem forte queda no litoral, brinquedo novo, esse é um protótipo do Playground que será instalado na Orla, né? Esse protótipo está ali na Aparecida, na Praia da Aparecida. Me preocupa aqui é o valor, eu li aqui na primeira página da Tribuna, 417 milhões. Será que eles não erraram no valor? Eu achei muito caro. É bonito, até aqui o formato de uma onda, né? Mas 417 milhões é muito dinheiro. Bom, vamos aguardar. Inclusive o prefeito Paulo Alexandre está para vir aqui no Hora Geral. Vou fazer essas perguntas para ele, além das perguntas dos nossos telespectadores. Tem ali, valor do IPTU assusta bairro de Guarujá. Motorista que causou acidente, ele se apresenta. Tem mais jornais? Deixa eu ver se tem mais jornais. Tem um diário oficial, ônibus municipais ganham mais 1 milhão de passageiros. Pode ter até 2 milhões de passageiros. Agora o serviço tem que melhorar, porque tem ônibus que não funciona Wi-Fi, outro que não funciona ar-condicionado, né? Se nós tivermos um transporte digno de ser utilizado, ele acaba provocando a ideia da pessoa deixar o carro em casa e utilizar o transporte público. Houve uma melhora, sim, não temos como negar, mas poderia melhorar mais. Por exemplo, passa pelas principais avenidas 10 e 15, ou melhor, 22 e 15, 22 e 30, logo na saída da universidade, o número de pessoas nos pontos de ônibus. Parece, essa informação eu não tenho, eu pedi para a produção levantar, parece que depois de uma determinada hora diminui o número de veículos. Será que as empresas de ônibus não sabem que durante a noite, perto das universidades, tem um grande número de pessoas que se utiliza desse transporte? Então, por que não reduzir a partir da meia-noite, por exemplo? Porque o número de pessoas que eu já observei nos pontos de ônibus é uma quantidade muito grande. O vendedor Guilherme Henrique Batistucci, ele de 21 anos, suspeito de atropelar um jovem na madrugada de segunda-feira, se apresentou na tarde de ontem no 1º Distrito Policial de Praia Grande. Uma testemunha registrou em vídeo o atropelamento de Murilo de Almeida Alves Tavares, também de 21 anos. O motorista fugiu sem prestar socorro. Em depoimento à polícia, Guilherme Henrique disse que as condições não eram favoráveis para dirigir e que tinha pouca experiência na condução daquele carro que pegou emprestado da tia. Ele também alegou que não ingeriu bebidas alcoólicas e que andava na velocidade permitida. Pelo vídeo, não confere. O suspeito também disse que só percebeu que tinha atropelado alguém quando escutou o barulho do impacto e viu a correria das pessoas no meio da rua. Segundo o delegado Luiz Evandro de Medeiros, Guilherme deve ser indiciado por tentativa de homicídio. O jovem Murilo sofreu ferimentos graves e está internado no Hospital Bandeirantes, na capital. As cidades do Litoral Sul estão prestes a viver uma nova epidemia de dengue e isso preocupa a população, é óbvio. Juntas, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe concentram 488 casos da doença desde o início do ano. A maior incidência é registrada em Mongaguá, com 289 pacientes infectados pelo mosquito Aedes aegypti. Até o momento, é preocupante essa quantidade. Eu espero que o prefeito Arthur Parada Próstida, junto com o secretário de Saúde, tenham aí ferramentas para levar a informação para a população de Mongaguá. No ano passado, neste mesmo período, apenas 4 casos da doença haviam sido registrados. Olha só 4. Já em Peruíbe foram registrados 132
casos da doença, equivalente a 67% do total verificado durante o ano passado. Em Itanhaém, o município está em estado de alerta para a dengue. Desde o início do ano já são 67 casos e mais 400 aguardando confirmação. Mais uma nota, um homem armado foi preso na manhã de ontem após assaltar e sequestrar um taxista em São Vicente. O homem sequestrou o taxista em Santos e dirigiu até São Vicente, onde o carro ficou desgovernado e quase caiu em um canal. O criminoso acabou fugindo, mas com a chegada da polícia, os moradores do dique do Pissarro indicaram onde ele teria ido se esconder. A polícia conseguiu cercar a área e o homem acabou se entregando. Segundo a polícia, o taxista não ficou ferido. Em nome de Plano de Saúde Santa Casa de Santos, o melhor atendimento em plano de saúde, vamos conhecer agora a movimentação das estradas. Vamos lá! Sistema Anchieta Imigrantes no esquema 5x5, Padre Amaro da Nóbrega tem lentidão no quilômetro 271, sentido Praia Grande, devido ao tombamento de uma carreta. Muita atenção, hein? A Anchieta tem tráfego lento na chegada a São Paulo por causa do excesso de veículos, isso já é uma constante. O trânsito flui normalmente e na Cônico Domênico Rangoni. O tempo está encoberto e a visibilidade é parcial. Já as balsas, 8 embarcações entre Santos e Guarujá, 1 em Guarujá, Bertioga e 3 em São Sebastião, Ilhabela. E o tempo é bom em todas as travessias. E o rodízio é para veículos com placas finais 9 e 0. Douglas, e o tempo? Como será o tempo nesta sexta-feira? Vamos saber agora. A previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos de nublado e chuva a qualquer hora. A mínima é de 24 e a máxima é de 32 graus. Vamos saber o que vai acontecer de bom, além do fim do horário de verão, o que tem de bom na agenda cultural, vamos saber? Então, vamos lá! Amanhã tem teatro infantil no Sesc Santos, é a peça O Mascate e a Ponte, que conta a história de um mascate que sonha todas as noites com a ponte de pepinos. Dando ouvido aos sonhos, ele parte com seu cão a caminho da cidade de Pepinos. E lá tem uma surpresa. Lógico que eu não vou contar. A peça é uma narrativa com bonecos acompanhada de violino. A sessão acontece às 5h30 da tarde. A entrada, olha que legal, é gratuita. O Sesc, você sabe onde é que fica, ali no bairro da Aparecida, né? Então tá bom. E também no Sesc acontece no sábado, portanto, amanhã, o show do cantor Silva. Após o reconhecimento do público e da crítica com a turnê do primeiro disco, o cantor e compositor capixaba retorna aos palcos com novas canções de seu segundo disco, Vista pro Mar. Silva também irá interpretar as músicas já conhecidas do público como Falando Sério e Moletom. O show começa às 9 da noite e os ingressos custam de R$ 6 a R$ 20. As informações você pode obter no 3278-9800. Mais uma dica, na próxima quarta-feira, da próxima semana, lógico, no dia 25, o Bacará Backstage recebe o humorista Celso Júnior e Marcos Aguena, que vem pela primeira vez a Santos. A apresentação é às 9 da noite e os comediantes trazem o espetáculo Paper Hill, que mostra vertentes do humor como stand-up comedy, personagens, enquetes e imitações. Os ingressos custam R$ 30 e o endereço do Bacará é na rua Oswaldo Cochrane, número 64, no bairro da Aparecida. Precisa avisar o pessoal do Bacará para vir aqui sortear alguns convites, né? É legal. Você não gosta de stand-up, Anderson? Gosta. Você não gosta também, Alexandre? Gosta. Também gosta. Carioca, gosta. O Carioca está incomunicável, então não fala. Não vou perguntar pelo que ele está nervoso. Bom, rápido intervalo. Na sequência, eu quero conversar com a minha amiga Tami Wares. Ela é coordenadora do Instituto Queiro. Todo mundo conhece, já sabe um pouco. Será que tem novidades? Quem que pode participar do Instituto Queiro? Qual a contribuição do Queiro com a cidade? O Queiro desenvolve filmes e narrativas que contam também as características da cidade de Santos. Qual a importância do Queiro? Essas são algumas perguntas que a Tami vai responder depois do intervalo. Eu volto já com o Hora Geral. É rápido.